Um evento principal do UFC durou 69 segundos. Antes mesmo do sino inicial tocar, câmeras já tinham flagrado McGregor cambaleando. Agora o vídeo já se espalha e está forçando uma análise cuidadosa do que realmente aconteceu dentro daquela jaula. Conor McGregor finalmente voltou ao T-Mobile Arena pela primeira vez em 5 anos. E em pouco mais de um minuto, tudo acabou. O vídeo que agora circula por aí mostra algo que a transmissão ao vivo quase deixou passar. McGregor parecia ter perdido o equilíbrio durante a rotina pré-luta, antes mesmo de golpear. Durante a transmissão oficial pré-luta, a estrela irlandesa pareceu tropeçar ligeiramente ao remover seus sapatos, antes mesmo de entrar no octógono. O clipe se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando especulações de que algo poderia ter estado errado antes da luta ter começado. Não parou por aí. Um ângulo diferente da área de aquecimento mostra a mesma coisa acontecendo novamente. Vídeo de McGregor se aquecendo também captou a estrela do esporte irlandês tropeçando para trás, depois de aplicar um chute alto. 2 clipes, 2 momentos diferentes, a mesma perna com problemas, tudo antes do árbitro ter marcado o tempo. A própria equipe de transmissão do UFC notou ao vivo. O comentarista do UFC John Anik reconheceu o vídeo durante a transmissão, mas evitou tirar conclusões, dizendo que era muito cedo para especular sobre uma lesão pré-existente. Esse é um comentarista, no chamado, em tempo real, escolhendo suas palavras com cuidado porque até ele podia ver que algo não estava certo. Então a luta propriamente dita teve início e tudo o que o vídeo sugeria se desenrolou em tempo real. McGregor escorregou 2 vezes no início e caiu de costas. Holloway tomou a posição superior e desferiu alguns socos pesados. Então, McGregor se levantou e desferiu um soco e caiu na lona novamente. Holloway ficou confuso e fez um gesto ao árbitro, que deixou McGregor retornar aos pés. E ficou claro na hora que McGregor não conseguia andar. Assim, a luta terminou em segundos. Max Holloway, o homem em pé do outro lado da jaula, deu sua própria versão depois, e se alinha com tudo que as imagens pré-luta sugeriram. McGregor aparentemente lesionou o joelho no primeiro intercâmbio da luta, arremessando um chute de salto selvagem que errou, e o joelho cedeu poucos segundos no primeiro round. Holloway disse a Megan Olivier como se pareceu de dentro do octógono, dizendo que poderia se ver dizendo ao árbitro, cara, ele já era. Para isso. Com o árbitro respondendo, obrigado por me cobrar, foi uma situação difícil. Ele até revelou que McGregor tentou continuar, gritando, luta, luta. Apesar de mal conseguir ficar de pé. Uma terceira voz entrou na conversa quase imediatamente. Os árbitros que estavam trabalhando na luta. Parecia que McGregor estava lesionado antes da luta começar, pois os árbitros já tinham feito a checagem de rotina antes de ele entrar no octógono. Não é teoria de fã. Esse é um relato sobre o que a equipe da comissão aparentemente observou, antes de McGregor tocar luvas com Holloway. Então, no espaço de cerca de 90 segundos de tempo real de transmissão, o tropeço de remoção de sapato, o tropeço de aquecimento, o duplo deslize para abrir a luta e o colapso. Toda a história da lesão já tinha sido basicamente contada. A única coisa que mudou após o término da luta foi o quão alto as pessoas começaram a falar sobre isso. O que deveria ser uma competição emocionante foi interrompido, apenas 69 segundos no round inicial, depois que McGregor aparentemente sofreu uma lesão séria na perna, levantando preocupações sobre o futuro do lutador de 37 anos nas artes marciais mistas. Aumentando o mistério, McGregor pulou a entrevista pós-luta tradicional dentro do octógono, em vez disso saindo do octógono imediatamente após a paralisação, e indo para os bastidores, sem se dirigir à plateia ou à mídia. Esse silêncio é o que transformou uma má noite em um mistério total. Um cara que nunca foi curto em palavras em sua vida, passou direto pelos microfones. E é esse silêncio, combinado com as imagens dele tropeçando, antes mesmo de começar a lutar, que mudou como as pessoas estão vendo o retorno inteiro. Porque aqui está a coisa. Isso não deveria ter acontecido dessa forma. McGregor não apenas apareceu para uma luta aleatória do card preliminar. Isso foi divulgado como um dos maiores retornos na história dos esportes de combate. O evento marcou o retorno do irlandês à competição após 5 anos fora. O UFC 329 acabou de terminar em Las Vegas, Nevada, e mais de 20 mil pessoas infelizes invadiram as ruas saindo do T-Mobile Arena, depois de pagar para ver. E o que eles conseguiram terminou antes que a maioria deles terminasse sua primeira cerveja. A luta muito divulgada e muito cara entre Conor McGregor e Max Holloway foi um fracasso completo, encerrando em 1 minuto e 9 do primeiro round, por lesão no joelho de McGregor. O vídeo agora sendo analisado quadro a quadro não é apenas uma nota de rodapé para esse resultado. Para muitas pessoas assistindo, está começando a aparecer a verdadeira explicação para isso. Para entender por que esse vídeo de tropeço causou tanto impacto, você precisa voltar ao que McGregor estava realmente voltando. Esta não foi sua primeira tentativa de retorno, foi a terceira.
E as duas primeiras terminaram exatamente da mesma forma, com seu corpo se deteriorando antes de ele ter a chance de competir. Em sua luta anterior, ele sofreu uma fratura na tíbia inferior, perdendo para Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. Só essa lesão já seria suficiente para encerrar a maioria das carreiras. Uma perna quebrando ao vivo no pay-per-view, ao vivo na frente de milhões. Precisou de cirurgia, pinos, parafusos e meses de reabilitação só para voltar a andar normal. E por 3 anos, essa foi a história. McGregor provocando um retorno, depois discretamente não realizando um. Então veio 2024. Conor McGregor esteve envolvido em um dos mais divulgados reshuffles de card de luta na história do UFC, quando foi marcado para retornar. Em uma luta na categoria peso welter contra Michael Chandler no combate principal do UFC 303, o que seria sua primeira luta desde a quebra da perna no meio do combate, contra Dustin Poirier no UFC 264. Os fãs tinham marcado a data, mas 16 dias antes, tudo desabou de novo. McGregor sofreu uma lesão no dedo do pé no treinamento antes do UFC 303. E o irlandês ficou sem opção a não ser se retirar da luta contra Chandler. Vídeo de exatamente como isso aconteceu só surgiu dias antes da luta com Holloway, no especial de contagem regressiva do UFC. Mostra ele fazendo um chute no treinamento, fazendo careta, checando seu pé. No vídeo, McGregor desferira um chute frontal na região abdominal de seu parceiro de treinamento, apenas para fazer careta logo após o impacto, levando-o a continuar olhando para seu pé para verificar se havia algum dano. McGregor abordou isso ele mesmo na câmara, dizendo: Houve lapsos de concentração no treinamento. Eu lidero o treino. Se eu perco a concentração, isso se reflete, antes de descrever a quebra real acontecendo em um instante. Esse vídeo, quando foi divulgado, dividiu a base de fãs bem no meio. Houve muito debate entre fãs do UFC Online, logo após o vídeo ser divulgado, com muitos recorrendo às redes sociais para opinar sobre a situação. Um grupo achou que era exatamente o que parecia: azar, um acidente no treino, nada mais. O outro grupo foi mais sombrio, vinculando as alegações de doping que vinham circulando sobre o processo de recuperação de McGregor. A maioria parecia convencida de que era um encobridor da suposta ingestão ilegal de drogas de McGregor, com o irlandês recentemente acusado de tentar aproveitar uma brecha na agência antidoping dos Estados Unidos para usar drogas proibidas para ajudar sua recuperação da quebra de perna. Um comentarista foi franco online, escrevendo que era uma lesão falsa. Ele ia ser descoberto por esteroides, então eles fizeram isso para encobrir. Outros discordaram, dizendo que a fratura no dedo era real e que expôs algo completamente diferente. O peso psicológico do que aconteceu com a perna dele em 2021. Um fã escreveu que um dedo do pé quebrado fez entrar em pânico e desistir de uma luta pela primeira vez em sua carreira, acrescentando que você podia ver o quanto a perna quebrada tinha afetado seu estado mental e preparação. Seja qual fosse o lado escolhido, o padrão era inegável. 2 tentativas de retorno, 2 lesões, 0 lutas. Quando o UFC 329 chegou, McGregor na verdade não havia competido em 5 anos. E cada clipe de treinamento que ele postou na preparação estava sendo analisado em tempo real. O retorno de McGregor ao UFC finalmente tinha data, e cada novo clipe agora tinha escrutínio extra, com fãs divididos sobre a forma dele antes da revanche. Parte disso não foi gentil. Um usuário do Reddit disse que ele parecia lento e rígido, dizendo que, em forma de luta, as coisas poderiam mudar, mas que Holloway ainda daria voltas ao redor dele. Outro apontou para um problema mais profundo, argumentando que o movimento de McGregor nunca se recuperou completamente desde seu cruzamento no boxe contra Floyd Mayweather, dizendo que sua fluidez não tinha sido a mesma desde aquela luta. Um terceiro fã tentou encontrar um meio-termo, admitindo que Holloway provavelmente venceria, mas observando que Conor estava claramente trabalhando em um golpe particular, dizendo que ele está bem mais pesado agora, somado à idade e à mudança de estilo. Os fãs não veriam o McGregor leve e saltitante que enfrentou Aldo. Ainda assim, McGregor seguiu treinando, postando, rumo à data marcada, em fevereiro, meses antes da luta. Ele compartilhou vídeos de sparring, mostrando luta agarrada e defesa de quedas, parecendo, segundo ele, mais afiado que nunca. O movimento de Conor McGregor em direção ao retorno ao octógono continuou, com novas filmagens de seu campo ao compartilhar mais um vídeo de sparring. Ele reconstruiu toda a operação em torno do retorno, configurando um acampamento de treinamento personalizado que o viu se reunir com o chefe do SBG Ireland John Kavanagh, bem como seu técnico de golpes de longa data Owen Hodge, com 2 ginásios para este fim, um em sua casa fora de Dublin e a sede de Kavanagh na capital, no momento em que a música de entrada soou na T-Mobile Arena. 5 anos de idas e vindas culminaram num só momento. E é exatamente por isso que o tropeço no túnel e o na área de aquecimento importava tanto no segundo em que vieram à tona.
Isso não era apenas um cara tendo uma noite difícil. Este era o terceiro ato de uma história que já havia queimado 2 falsos começos. E a filmagem sugeriu que o terceiro poderia ter sido comprometido antes mesmo de começar. Tire o ruído por um segundo e apenas olhe para a sequência de eventos. Porque a gravação não mente sobre a ordem em que as coisas aconteceram. A luta começou com McGregor subindo no ar quase imediatamente. Segundos após o início da luta, McGregor tentou um chute giratório saltando, mas aterrissou desajeitadamente na perna direita. É o primeiro dominó. Nem soco trocado, nem chute de perna defendido. Um chute saltando, e o pouso sai errado. A partir daí se complica rapidamente. Ele brevemente voltou aos pés e tentou continuar, mas desabou novamente ao tentar outro chute. 2 colapsos separados, ambos ligados à mesma perna, ambos no mesmo punhado de segundos. Quando ele plantou a perna direita, o joelho pareceu ceder, enviando-o cambaleando para a lona. Holloway, para seu crédito, não tentou capitalizar sobre um oponente ferido, como a maioria dos lutadores instintivamente faria. Embora McGregor repetidamente tentasse continuar, ele não conseguia apoiar a perna direita, e caiu sempre que tentava executar outro chute. E Holloway logo percebeu que algo estava errado, e sinalizou ao árbitro que a luta deveria ser interrompida. Holloway reagiu na hora e recuou, quando o árbitro Mike Beltran entrou e cancelou a luta, na marca de 1 minuto e 9 do primeiro round, anunciando oficialmente Holloway como vencedor por TKO. Há uma discrepância que vale notar entre relatos de exatamente quantas vezes McGregor caiu antes da interrupção. Alguns relatos descrevem 2 deslizes antes do joelho ceder completamente. Outros descrevem o chute em si como um momento singular em que tudo quebrou. De qualquer forma, todos os relatos concordam no fato central. Esta foi uma lesão sem contato. Ninguém acertou chute de perna nele. Ninguém bloqueou seu joelho com uma canela. Ele mesmo causou isso ao partir para o ataque em uma perna que as imagens pré-luta já haviam sinalizado como instável. A reação da plateia conta parte da história. A casa lutada de Las Vegas ficou em silêncio, já que muitos espectadores pagaram preços altos para ver o tão esperado retorno de McGregor ao UFC. 20 mil pessoas compraram ingressos, passagens, hotéis, tudo, no local para uma luta que durou pouco mais de 1 minuto. O que aconteceu imediatamente depois adicionou outra camada. McGregor não ficou para as formalidades usuais. Após a interrupção, McGregor não desperdiçou tempo saindo da arena, recusando-se a usar muletas apesar da aparente lesão no joelho e saindo ainda vestindo a roupa de luta sem trocar. As imagens mostram o astro irlandês caminhando para fora do local por seus próprios meios, embora continuasse a favorecer sua perna direita lesionada depois que o retorno acabou quase assim que começou. As imagens capturadas por fãs nos bastidores pintaram um quadro ainda mais crudo que qualquer coisa. Na transmissão oficial, vídeos de fãs logo mostraram McGregor à beira das lágrimas enquanto mancava para fora do octógono antes mesmo de fazer uma entrevista pós-luta com Joe Rogan. A caminho dos bastidores, outro clipe. Mostrou McGregor com a cabeça em suas mãos, parecendo abatido com o desfecho da noite. Essa imagem, um cara que construiu sua persona inteira em confiança suprema, sentado com a cabeça em suas mãos, é o que transformou isso de uma derrota ruim em um genuíno, um soco no estômago para quem acompanha sua carreira. Embora Conor conseguiu sair do local com seus próprios meios, ele parecia bem ferido, saindo aos pulos do fundo, escoltado pela segurança. O que dói ainda mais é exatamente a aparência que ele tinha apenas alguns dias antes. A semana de luta havia sido um ponto alto. Mesmo aos 37 anos, Conor chegou à semana de luta parecendo em ótima forma física e surpreendeu muitos com o quão revigorado ele parecia simplesmente por estar de volta ao redor do esporte que o tornou famoso, já tendo sido um campeão do UFC em 2 divisões e ganhado riqueza geracional, deixando claro que estava voltando unicamente para provar algo a si mesmo. E essa é justamente a tragédia subjacente a tudo isso. Não um cara que parecia gasto, foi exposto. Um cara que, pelos relatos, tinha realmente virado uma esquina fisicamente, até o momento do vídeo dele tropeçando antes do combate sequer começar, o que em retrospectiva agora lê-se como a primeira rachadura em algo que já estava comprometido. Historicamente, isso nem foge do seu perfil. Ele construiu uma reputação, para o bem ou para o mal, de lutar contra coisas que a maioria lutadores desistiria. McGregor não é estranho a entrando na jaula lesionado. Ele ainda lutou contra Chad Mendes no UFC 189, apesar de ter um ligamento rompido. Lutou com Khabib Nurmagomedov com o pé quebrado. E os médicos o alertaram sobre microfraturas na tíbia levando até chegar à sua fatídica terceira luta contra Dustin Poirier, que terminou com ele quebrando a perna.
Esse histórico é exatamente porque tantas pessoas olharam para o tropeço pré-luta e imediatamente assumiram o pior, porque essa não seria a primeira vez que ele entrou numa jaula já quebrado e tentou aguentar de qualquer forma. Assim que o vídeo começou a circular, não eram apenas fãs discutindo nas sessões de comentários. Pessoas que realmente estavam no local, realmente narrando a luta, realmente de pé do outro lado da jaula do McGregor. Todos opinaram. E juntos, seus relatos são o que realmente moveu. Isso de especulação para algo muito mais próximo de fato estabelecido. Comece com Jon Anik, o comentarista. Ele não é alguém que especula precipitadamente no ar. É precisamente por isso que seu comentário teve peso. O comentarista do UFC, Jon Anik, ele reconheceu as imagens durante a transmissão, mas evitou ir além, tirar conclusões, dizendo que era muito cedo para especular sobre uma lesão pré-existente. Um transmissor profissional, assistindo ao mesmo vídeo, que todos assistiam, preferindo cautela à manchete. E nem ele conseguiu ignorar o que via em tempo real. Então a Holloway, o homem que realmente teve que tomar uma decisão de segundos na jaula sobre continuar lutando contra um rival em dificuldade. Seu relato, dado depois, é potencialmente a descrição mais detalhada que alguém ofereceu sobre como esses segundos finais realmente se sentiram de dentro. Holloway revelou que McGregor estava inicialmente insistindo que a luta não parasse apesar da lesão. Ele descreveu o momento em que toda a postura de seu oponente mudou, dizendo que conseguiu perceber. Sua postura mudou e disse ao árbitro só para encerrar a luta. Holloway também não fingiu que o resultado o incomodou. Ele foi sincero sobre sair com a vitória, não importa como, disse depois a Megan Olive, que não importa como aconteceu, porque os livros de história só registram o resultado. Só foi pago mais do que nunca foi em sua carreira para lutar por 1 minuto. Não houve guerra, sem danos, apenas uma vitória em seu histórico e dinheiro em sua conta bancária. A terceira voz importante pertence às pessoas que dirigem a promoção. Dana White não teve rodeios quando perguntado o que viria a seguir, e sua resposta fechou a porta para qualquer revanche imediata. De revanche. Na coletiva do UFC 329, Dana White descartou, de forma categórica, a possibilidade de uma terceira luta com Holloway. Isso já diz muito. White nunca teve receio de organizar uma revanche quando existe dinheiro envolvido, e aqui ele a descartou quase na hora, sinal de que até a promoção via o que aconteceu como algo além de uma luta justa que valesse a pena repetir. Ainda assim, o próprio Holloway pediu essa trilogia, independentemente do que White disse publicamente. Após o resultado, Holloway chegou a pedir uma luta de trilogia contra McGregor, tendo-o vencido previamente por decisão em agosto de 2013, deixando os dois empatados em um combate, cada um. Então você tem o vencedor da luta ativamente, pedindo uma revanche, e o homem dirigindo a empresa, descartando-a antes que a tinta no resultado fosse sequer seca. Essa tensão entre o que Holloway quer e o que White decidiu é seu próprio subtrama, mas apenas existe por causa de como a primeira luta realmente terminou. Além dos três envolvidos diretamente, há uma quarta camada que vale a pena mencionar: a imprensa de MMA mais ampla, que em grande medida convergiu para a mesma leitura da filmagem quase imediatamente. Uma peça amplamente compartilhada enquadrou toda a situação em torno de uma simples questão: McGregor já estava machucado antes de caminhar para a jaula? Especulou-se que McGregor talvez tenha chegado à luta com Holloway já com dano na perna direita, talvez não um rasgo apropriado, talvez apenas uma distensão. Outro veículo, descrevendo a reação em todo o esporte, chamou toda a situação de a maior decepção na história dos esportes de combate em um título que circulou amplamente nas horas após a parada. O que é notável é que nenhuma dessas vozes, nem a Nick, não Holloway, não White, não os repórteres cobrindo, realmente tinha acesso ao arquivo médico de McGregor ou a qualquer diagnóstico confirmado. Todos estavam trabalhando com a mesma filmagem disponível publicamente e sua própria leitura da linguagem corporal. E ainda assim, a leitura era quase unânime. Algo estava errado nesse joelho, antes de McGregor sequer golpear com raiva. Até o histórico de McGregor de falar sobre lesões depois se tornou parte do padrão aqui. Quando sua lesão no dedo do pé o tirou da luta com Chandler, ele se sentou para uma entrevista completa detalhando exatamente como aconteceu. Até o detalhe de seu parceiro de treino não ter proteção de canela. Desta vez, não houve tal conversa. McGregor pulou a entrevista tradicional pós-luta dentro da jaula, em vez disso saindo do octógono imediatamente após a parada e indo para os bastidores sem se dirigir à multidão ou à mídia, deixando os fãs esperando por uma atualização sobre sua condição.
Esse silêncio de um homem que nunca uma única vez em sua carreira ficou sem palavras sobre seu próprio corpo é possivelmente mais alto do que qualquer coisa dita por Anik, Holloway ou White combinados. Então, onde tudo isso nos deixa? Um lutador que treinou meses, reconstruiu o campo para um retorno triunfal à cidade natal. E depois assistiu tudo desabar no curto espaço de tempo que leva para ler esta frase em voz alta. A filmagem dele, tropeçando antes do início da luta, não inventou uma controvérsia. Vindo do nada, isso deu forma a algo que já era visível uma vez que você assistia a luta se desenrolar. 2 escorregões antes do primeiro soco. Um chute giratório, que dobrou seu joelho em um pouso completamente limpo. Colapso que não tinha nada a ver com nada que Holloway fez. E tudo a ver com o que seu próprio corpo já havia, aparentemente passado antes mesmo da música de entrada tocar. Em vez de um retorno memorável, o confronto terminou com outro revés de lesão para uma das maiores estrelas do esporte, deixando a incerteza sobre se o ex-campeão algum dia voltaria a lutar novamente. Essa incerteza agora é toda a história. Não se Holloway merecia a vitória, ninguém está discutindo isso. A história, esses 5 anos de espera, 2 retornos cancelados e um corpo que absorveu ligamentos rasgados, uma tíbia despedaçada e um dedo quebrado ao longo de quase uma década, acabaram por alcançá-lo no pior momento possível, na frente da maior multidão de seu retorno. McGregor ainda não explicou tudo. Não houve entrevista, sentada, nenhum detalhamento como o que ele deu sobre o dedo, só silêncio, uma saída mancando pela porta dos fundos, e a cabeça nas mãos, flagrado no corredor, quase por acaso. O que sabemos é que toda voz importante com uma visão direta do que aconteceu, o comentarista narrando tudo ao vivo, o oponente parado bem à sua frente, dele, a promoção decidindo o que vem a seguir, caiu. Mais ou menos no mesmo lugar. Algo já estava errado. O único debate que resta é quanto disso McGregor sabia ao entrar, e quanto mais do seu corpo ele está disposto a colocar em jogo para descobrir se ainda há uma luta nele. Por enquanto, a trilogia que Holloway quer não está acontecendo. O retorno que deveria definir este capítulo da carreira de McGregor durou 69 segundos. E as imagens que começaram a circular antes que muitos sequer processassem a paragem, ela virou o assunto em que todos continuam voltando. Não porque ela responda a todas as perguntas, mas porque é a evidência mais clara que alguém tem de que esta história já estava escrita antes do primeiro sino. Fontes: lesão pré-existente. Vídeo captura Conor McGregor tropeçando antes da luta arruinada pela joelho explode no UFC 329. MMA Mania. McGregor entrou lesionado no UFC 329. Vídeo viral causa debate. Sunday Guardian Live. O retorno de Conor McGregor no UFC termina em um desastre total. eWrestling News. Vídeo mostra a reação imediata de Conor McGregor segundos após lesão estragar. Retorno na UFC, Irish Star. Vídeo angustiante de Conor McGregor viraliza logo após ele perder para Max Holloway no UFC 329. Give Me Sport. Vídeo da lesão de Conor McGregor antes da luta com Michael Chandler revelado antes de seu revanche no UFC 329. Açúcar. O UFC lança vídeo mostrando Conor McGregor quebrando o dedo do pé antes da luta com Chandler cancelada, KGZ Press. Vídeo da lesão no dedo do pé de Conor McGregor mostra colapso da luta com Chandler. Boxing News. Max Holloway revela que Conor McGregor não queria que o UFC 329 acabasse. MMA Mania. Vídeo da lesão de Conor McGregor mostra colapso na luta com Chandler. Yard Barker. Novo vídeo revela a lesão de Conor McGregor que cancelou Michael Chandler. Luta. Fracassos. Joelho de Conor McGregor explode na hora no maior fracasso. Yahoo Sports. Conor McGregor segue rumo ao seu retorno ao UFC. Novo vídeo de Sparring. Bloody Elbow. Novo vídeo revela a lesão de Conor McGregor que cancelou Michael Chandler. Luta. Sherdog. Novo vídeo de treino de Conor McGregor divide os fãs sobre sua aparência. Yahoo Sports. https://sportsgeal.com/. Conor McGregor training video emerges 165,215,274 html.